Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e nesse vídeo eu quero te mostrar quais lápis que eu uso para fazer tons escuros no desenho e fundo preto também. Eu vou te mostrar os lápis e mostrar isso também na prática, então fica aqui comigo porque isso faz muita diferença, tá? Isso traz muito mais refinamento e um acabamento muito mais realista no seu desenho. E desde já, se você não for inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. Porque como eu sempre falo, se você não ativa, você também não recebe. O YouTube não te avisa e você acaba perdendo os conteúdos que vem aqui para poder te ajudar. Se você também quiser saber mais a respeito do nosso curso, que ensina do zero você a fazer desenhos realistas idênticos à foto, as inscrições estão abertas e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Lembrando que o acesso é imediato. Bom, então vamos entrar aqui no assunto do vídeo e ver tudo isso na prática. Bom, então para começar, eu quero te mostrar alguns lápis, algumas graduações que eu vou especificar e em seguida eu vou te falar todas as possibilidades para fazer tons escuros e tom preto, tá? Com esses materiais e como que eu faço. Então aqui eu tô com dois lápis da marca Faber-Castell, tá? Mas não fique também preso à marca, as graduações deles que eu quero falar sobre isso aqui, que é o 4B e um 6B, tá? E a outra marca que eu também gosto bastante de usar, que é os da Staedtler, e aqui nesse vídeo eu tô com um 6B, tá? Eu não tenho agora um 4B, um 5B, alguma outra graduação assim mais escura para mim poder mostrar. Então vou usar também os da Faber-Castell. Então um 4B, um 6B da Faber-Castell e aqui eu tenho um 6B da Staedtler. Lembrando que eu vou fazer uma demonstração e você vai entender o porquê que eu tô com essas graduações aqui, tá? Eu poderia, por exemplo, estar só com esses da marca Staedtler, por exemplo. Eu estaria com 4B e um 6B. Eu já ia conseguir mostrar bastante coisa para você. Aqui eu tô com uma lapiseira também, com grafite 4B. Lembrando que o grafite que tem nela é um grafite, a lapiseira é 0,5, tá? A espessura é 0,5 do grafite e o grafite é o 4B da marca Pentel. Que eu também vou te mostrar as possibilidades que eu uso com esse grafite. Lembrando que a lapiseira, você pode usar qualquer lapiseira 0,5 e com um grafite, por exemplo, 4B. Né? Eu gosto da marca Pentel, mas aí tem marca Staedtler, vai ter da Faber-Castell, vai ter várias marcas. Mas a demonstração que eu vou fazer aqui é com o da Pentel, tá? E aí para fazer o esfumado desse sombreamento escuro e preto também que eu vou mostrar, aqui um pincel bem simples que eu já mostrei em outros vídeos. É um pincel bem comum, fácil de ser encontrado, ele é levemente macio, as cerdas dele. As cerdas, lembrando que é achatada, tá? Então é bem simples de você encontrar, tá? Ele é levemente macio, eu corto essas cerdas dele, eu não deixo do jeito que vem, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um maior, só de demonstração, olha só as cerdas, como é grande. Né? Eu venho com a tesoura e corto um pouco, porque fica melhor para esfumar depois o desenho, tá? Ele fica mais curtinho, você vai entender quando eu mostrar aqui. E aí, ok, né? Esses são os materiais. E um papel para desenho, tá? Como eu sempre gosto de falar, tem vídeo aqui no canal que eu especifiquei bem sobre papéis para desenho. Aqui eu tô com um papel bem comum desses de impressora, né? Que provavelmente você pode ter na sua casa, bem simples de encontrar. Papel sulfite, né? Que é bem fininho, 75 gramas. Aqui é um recorte, tá? Um pedaço só que eu vou fazer a demonstração. E dá para você sim começar nesse papel, mas você que já vem acompanhando no canal ou você que não viu, quando eu falei sobre os papéis, eu falei que a gente pode até começar com papel sulfite, mas quando a gente vai evoluindo a nossa técnica no realismo, é interessante começar a usar um papel mais apropriado para o desenho. Esse aqui é um que eu super recomendei em outros vídeos aqui do canal, que é o Hahnemuhle Nostalgie. Né? Ele é bem legal para você trabalhar, tem um excelente custo-benefício e vai te ajudar bastante na técnica. Então já é para você entendendo também a importância do papel, para você conseguir fazer um trabalho melhor. E daí eu vou pegar alguns desenhos para você ver fundo escuro, fundo preto que foi feito. E eu já quero te mostrar também os primeiros erros, que é o que você deve evitar. Então você entendendo o erro, entendendo coisas que você não deve fazer, é o primeiro passo, é o que eu vou te mostrar aqui. Bom, então vamos lá, para demonstração eu já vou mostrar esses aqui. O que acontece? Fundo escuro, que é o que eu vou mostrar aqui, vai desde um fundo, né, assim que a gente vê que tem uma certa tonalidade, uma graduação bem puxado para o médio escuro. Pode ser também um pouco mais escuro, como você vê nesse desenho de baixo,
da águia, né, que foi feito também trabalhado um fundo que eu vou te mostrar aqui. E pode ser também aquele fundo bem preto mesmo, né, com preenchimento máximo de preto, que é o que eu também vou te mostrar nesse vídeo. Então existe sim um erro, né, principal, que quando eu comecei também no desenho realista eu cometia bastante para fazer um fundo legal no desenho, era desde o começo, né, o lápis que eu ia usar para começar a fazer um fundo. E eu vou te mostrar aqui. Porque o erro, normalmente, né, a técnica que eu mostro aqui no canal e aprofundo também no nosso curso, a gente trabalha camadas de sombreamento. Então, às vezes eu estou desenhando uma região da pele, eu posso estar, por exemplo, com lápis H, né, um lápis HB, fazendo aquele sombreamento, depois eu vou aplicando mais camadas, né, de repente eu ainda dou uma escurecidinha depois, né, na terceira camada. E o que acontece? Quando a gente vem fazer um fundo bem mais escuro ou um preto, um dos primeiros erros que a gente acaba cometendo é esse. Por exemplo, né, a gente vem com um lápis H, então a graduação dele é muito clarinha, a gente vem com ele fazendo o sombreamento e a gente acaba preenchendo o papel com uma camada desse sombreamento com um lápis H, né? De repente com lápis HB. E isso aqui, essa primeira camada é muito importante. Se eu já usei um lápis H, um lápis HB, se eu quiser depois vir aplicando mais camadas para chegar em um tom escuro, não vai dar certo. Eu vou acabar forçando o papel, eu vou começar a saturar o papel e ele não vai chegar na tonalidade que eu quero. Então a primeira coisa que você precisa entender, a graduação. Quando você vai fazer um fundo escuro, mesmo que ainda não seja um fundo preto, cuidado, tá? Não vai com lápis H, com lápis HB. É por isso que eu trouxe para mostrar esses lápis, né? De graduação 4B, de graduação 6B, de repente 5B se você tiver. Graduações muito acima, né? 7B, 8B, eu nem considero tão essencial assim. E aí a segunda coisa importante que muita gente também acaba errando é na ponta do lápis, tá? Se você reparar essa ponta, ó, tá bem pontiaguda, tá bem apontado o lápis, né? Todas elas, aliás, tá bem apontadinho. Então, para você fazer esse sombreamento, atenção na ponta, tá? Quando você compra o lápis, aquela ponta que vem de fábrica, ela vem pequena, né? E aí você começa a gastar e vai fazer um fundo no desenho, um fundo escuro, um sombreamento escuro ou preto com aquela ponta. O que vai acontecer? Você vai passar, o sombreamento não vai penetrar tão bem no papel. Por quê? Porque quando a ponta está mais fininha e você vai fazendo esse sombreamento assim próximo, penetra muito mais, tá? Fica um sombreamento, já tende a ficar um sombreamento mais bonito e mais escuro no desenho. E daí eu vou até dar uma aproximada para você entender mais alguns macetes aqui. Então olha só, que eu estou usando o lápis 6B, tá? Da Faber-Castell. Eu estou testando mesmo no papel sulfite, tá? Aqui é um treinamento, mas já lembrando que no papel mais apropriado para o desenho é muito melhor para você trabalhar, tá? Para você fazer essas camadas. Então aqui, olha só, sempre fazendo bem próximo esse sombreamento, não força a sua mão, tá? Outro erro bem comum é a gente querer forçar muito para fazer um tom escuro, né? Um fundo escuro no desenho, não é necessário, isso só vai estragar seu desenho, só vai começar a saturar antes da hora e não é interessante. Então vem fazendo tranquilo, tá? Com uma pressão moderada, não é forte, também não é fraquinho, simplesmente vai preenchendo e fazendo próximo esse sombreamento. Não fica fazendo aquele sombreamento espaçadão assim não, que era outro erro que eu também cometia, porque não fica legal, tá? Outra coisa interessante é, ó, toda vez que você estiver fazendo esse sombreamento mais escuro, você está fazendo e de vez em quando você faz isso, ó, gira o lápis. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal a importância disso, ó, você está aqui sombreando, de vez em quando você gira, tá sombreando, gira. Por que isso? Porque a cada vez que você está sombreando por um certo tempo, você vai achatando a ponta, ela vai ficando mais gasta, né, mais macia, e quando você gira, você pega aquela parte da quina da ponta que está mais fininha e você vai de novo passando no papel para gastar ela. Então você gira de novo. Então fazendo isso, girando sempre, você está pegando sempre a quina e isso já vai deixando um sombreamento mais escuro no seu desenho. E daí chega uma hora que vai ficando muito gasta a ponta. E daí é ideal você reapontar para deixar de novo ela fininha, tá? Porque senão você cai de novo naquele erro de ficar usando
a ponta muito gasta, e aí naturalmente o sombreamento vai ficando mais fraco do que isso daqui, tá? Vai ficando mais fraco, você tende a ir forçando a sua mão quando a ponta tá gasta, porque você vai achando que você tem que forçar em vez de apontar o lápis. E o que que acontece? Você vai saturando o papel, você vai forçando essa camada no papel, não chega num tom escuro, tá? É isso que acaba acontecendo, esse erro. E daí depois que você satura, não adianta você querer vir, por mais que você aponte o lápis para você vir por cima daquele sombreamento forte e saturado que você fez, você não vai mais conseguir escurecer. Por quê? Porque o papel já está muito judiado, está muito gasto. Então ele começa a não aceitar mais graduação, sabe? Ele começa, você sente na prática mesmo que você está tentando escurecer o desenho, não escurece mais, fica aquele tom acinzentado que você não queria. Você não consegue chegar em um tom escuro, né? Que foi esse que eu estou usando como exemplo. E é isso que é muito ruim, porque seu desenho acaba não ganhando um contraste, né? Fica muito sem vida, muito clarinho, desbotado. E não só isso, quando você não trabalha com essa ponta bem apontada para fazer um sombreamento, o acabamento em si do desenho não fica legal. Não fica refinado, né? Para deixar o seu desenho com aspecto de desenho mesmo idêntico à foto. E daí, feito isso, que vai melhorar o sombreamento do seu desenho para deixar esse aspecto mais bonito, sabe? Um acabamento mais homogêneo, sabe? Mais esfumado. É aí que a gente trabalha com pincel. Então a gente vem com pincel, como eu já falei no início do vídeo, que você cortou as cerdas, e você vai passando sobre esse sombreamento. Pode dar batidinha também assim, ó. Eu gosto de às vezes ficar fazendo essas batidinhas, porque aí vai abatendo o grafite no papel de uma forma mais natural, mais suave, do que você ficar forçando o lápis. Então o segredo não está em sair forçando o lápis. Quanto mais você fazer com a mão forçando, pior vai ficar seu sombreamento, vai ficar até mais feio. Então trabalha com uma pressão moderada, vem depois com o pincel, porque é ele que vai trabalhar esse acabamento, tá? Que vai deixar bonito. E daí depois que você passar o pincel, sempre analisando a foto que você estiver desenhando, a referência, você pode achar que ainda falta escurecer um pouquinho. Você volta trabalhando mais camadas por cima, tá? Com o mesmo passo a passo, fazendo sombreamento, girando de vez em quando o lápis. E aí não importa, tá? Se vai ser 2 camadas, 3, é você que vai sentindo, vendo se está chegando no tom que você quer. E por falar em tonalidade, a gente aqui está tratando sobre fundo escuro, né, fundo preto. Como que você encontra a tonalidade certa da referência que você está desenhando? Dá uma olhada nesse trechinho de um vídeo que eu expliquei sobre isso. Dá uma olhada. Eu estou usando uma lapiseira com grafite 4B. É a mesma graduação do lápis que eu te indiquei, tá? Do Faber-Castell 4B ou 6B. Então você pode fazer tranquilo, tá? Não ligue porque eu estou usando a lapiseira, você pode fazer com lápis. Porque o que vale, o que acontece? Aqui eu estou sombreando um fundo de um desenho. E por que eu estou assertivo nessa tonalidade logo de cara? E isso vai me ajudar a ter base para fazer o desenho inteiro. E eu já começo bem o desenho, com a tonalidade correta. O que eu fiz? Eu peguei um papel, como você está vendo, e olha só, está pintado um pedacinho, você vê que realmente é o mesmo tom que eu estou fazendo aqui no fundo do meu desenho. O que eu fiz para achar? Eu vim na minha referência, comparei, tá? Peguei um papel em branco, comparei o tom de quase preto, digamos assim, que está aqui. Vou colocar por cima para você ver, olha só. Aí eu fui pintando. Eu fui pintando até chegar nesse tom da referência. Eu comparei. Quando eu vi que estava igual o tom da referência, eu me baseei. Eu vim no fundo do meu desenho, comecei a sombrear o fundo até eu chegar nessa exata tonalidade. Então quando eu chego nela, em um pedacinho eu já vou fazendo todo o fundo daquele desenho nessa tonalidade. E o que vai acontecer? Eu já comecei super bem o desenho, já estou sendo assertivo na tonalidade logo de cara. Bom, então você viu nesse trecho que assim você encontra com mais facilidade a tonalidade mais próxima da referência que você está desenhando. Então isso também é bem legal para fazer esses fundos escuros, porque você encontra, né, a tonalidade bem certinha para não ficar escuro demais, para não ficar claro demais. E aqui eu peguei, né, para demonstração, tinha pegado também o lápis 4B. Não tem nada demais, tá? É só porque de repente o tom que você quer, o tom escuro que você quer não seja assim, seja um pouquinho mais claro. Aí você vai trabalhando as graduações. Você pode trabalhar com 4B, de repente o tom escuro que você quer não vai ser tão forte como esse aqui, então você vai usar o 4B o tempo todo, tá certo? Você não vai vir com 6B.
Tem muitas partes escuras do desenho que vai ficar muito mais agradável se você usar um 4B, por exemplo, um 2B. E isso você vai sentindo aí na hora, tá? Você olha a tonalidade da referência e vai testando. Então repara que já é um tom diferente, né? Um tom escuro, mas não chega naquele tom ali de cima, não. E aí o mesmo trabalho de acabamento, né? Fazendo esse esfumado, né, com o pincel. E daí seu desenho vai ganhando mais vida, vai ganhando mais nuances, né, de tons escuros misturado com os tons claros. Diferente disso daqui, tá? Se o tom é escuro, por que você vai começar com uma graduação assim? Não vai conseguir. Você não vai conseguir escurecer. Você vai trabalhar com isso daqui quando você quiser passar um lápis mais escuro aqui em cima, não vai dar certo. Então já começa com lápis escuro. E daí por que eu trouxe um lápis 6B? Né? Agora um 6B da marca Staedtler, que não é igual o 6B da Faber, tá? É por isso que eu trouxe. Quando você vai comprar lápis assim graduado, pode ser que algumas marcas tenham uma certa diferença, tá? Por exemplo, esse 6B da Faber-Castell, que é esse tom que você está vendo aqui, ele é muito parecido com o tom que o 4B da Staedtler traz. Então o 6B da Staedtler ele é mais escuro do que o 6B da Faber-Castell, tá? É por isso que eu trouxe ele aqui. Se eu quisesse fazer um tom ainda mais escuro, mais puxado realmente agora para o preto total no desenho, como que eu faria esse fundo preto? Eu faria do mesmo jeitinho que eu te mostrei, só que eu já ia vir com esse lápis 6B da Staedtler, que é o lápis mais escuro do que o 6B da Faber-Castell. Então aqui ele já vai me trazer um tom muito interessante, tá? Um tom preto. Um tom preto que eu já olhei na referência, por exemplo, e já vi que é preto mesmo, não tem segredo, então não tem o que pensar. Você já vem com o lápis mais escuro que você vai ter, que por exemplo pode ser o 6B da Staedtler, não precisa ser além disso não. Então olha só, o que eu estou fazendo aqui, esse sombreamento próximo, de vez em quando girando, é o que eu faço nos meus desenhos, tá? É como eu faço um fundo preto. Não tem segredo nenhum, tá? Não tem complicação nenhuma, é só isso, é só seguir esse mesmo passo a passo, né? Sem pressa, ó. Vou fazendo cada partezinha desse fundo preto, depois eu vou vir trabalhando esfumando, como eu já mostrei com o pincel. Repara que tá bem interessante aqui, mesmo no papel sulfite, né, que eu trouxe para te mostrar, mas claro que eu recomendo quando você quiser aprimorar mais ainda a sua técnica, vem para um papel mais próprio para o desenho, tá? E eu queria fazer uma observação agora. Eu falei que o Staedtler 6B ele é mais escuro do que o da Faber-Castell e normalmente ele é mesmo. Só que se você analisar aqui, tá praticamente a mesma coisa. Olha só como tá bem escurinho o que eu fiz com o 6B da Faber. Então acredito eu que já experimentei esses dois lápis há muito tempo e estou experimentando de novo nesse exercício. Creio eu que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu senti que está bem bacana o Faber-Castell. Ele está bem próximo, né? Essa graduação 6B eu achei muito próximo do Staedtler. Achei bem interessante, é por isso que eu gosto muito de trabalhar com essas duas marcas nos desenhos. Esse desenho mesmo aqui, ele foi quase que 100% com lápis da Faber-Castell, tá? Usei muito pouco lápis Staedtler aqui. E daí uma coisa importante para você saber, tá? Quando você tiver com uma imagem de referência para desenhar, tanto uma imagem que você imprimiu, ou se você estiver olhando no seu celular, tem uma coisa interessante que você tem que saber. O tom, a tonalidade preta que você está vendo, por exemplo, na referência, não é a mesma tonalidade preta do grafite. Nunca vai chegar naquela mesma tonalidade que você vê na referência. E isso é normal, o grafite ele vai chegar em um tom bem escuro que a gente chama de preto, né? Eu posso chamar de preto absoluto, porque é o limite do grafite. E daí a gente tem que entender que é o limite. O desenho vai ficar legal, vai ficar bonito, mas ele também não vai chegar naquele tom preto, né? Só se fosse uma tinta mesmo para chegar, né? De exemplo aqui, eu tô com um apontador, né? Ele é preto. De repente, na foto de referência que você está olhando, é bem preto assim, ó. Só que na hora que você for desenhar, fazer o fundo no seu desenho, olha só a diferença, né? Tudo bem que tá dando reflexo da luz, mas olha só a diferença, não vai chegar nesse tom aqui, ó. É impossível o grafite chegar no tom preto desse jeito, só uma tinta mesmo, né? Um esmalte que ia chegar assim nesse tom. Então não fique preso querendo chegar, né, no preto milagroso igualzinho o da referência, se ela tiver bem preta igual eu estou demonstrando assim, um objeto preto, porque não vai chegar, tá? E lembrando também que o grafite, a pigmentação dele é um pouco mais clara, por exemplo, do que o lápis carvão, se a gente for comparar.
né? O lápis carvão ele vai chegar no escuro mais forte, tá? É uma característica do carvão mesmo. Também não vai chegar no que eu mostrei aqui. Que aqui, como eu falei, é uma tinta, um esmalte para chegar nesse preto aqui. Mas o carvão, ele sim é mais escuro do que o grafite. Porém, isso não quer dizer que um desenho a carvão vai ficar mais bonito, mais realista do que um desenho a grafite. Por quê? Porque aí entra o lado técnico, né? Um desenho a grafite que tem um excelente acabamento, né? Um desenho que fica idêntico à foto, ele vai ficar excelente, né? Principalmente quando a pessoa olhar pessoalmente. E um desenho bem feito também tecnicamente a carvão também vai ficar idêntico à foto, vai ficar interessante. Mas em termos de tom preto, né, como eu falei do carvão, que deixa mais preto ainda do que o grafite, não é isso isoladamente que vai deixar um desenho melhor, não. Bom, e aí eu trouxe aqui a lapiseira que eu falei 05 com grafite 4B da Pentel. Por que eu trouxe ela nesse conteúdo? Porque para fazer fundos escuros, né, eu nem estou falando de fundo preto. O tema do vídeo é lápis, né, materiais para fazer tons escuros e tom preto absoluto. Então com essa lapiseira eu posso também fazer um tom bem escuro, puxado quase para o preto, com ela bem fechado, mas eu posso também fazer tons escuros usando a lapiseira. E isso vale para os lápis também, tá? Então lapiseira com grafite 4B, lápis 6B, lápis 4B, pincel, trabalhando com isso daqui eu sempre vou conseguir fazer tons escuros. Eu vou demonstrar aqui com a lapiseira o que eu faria. Com a lapiseira, a mesma coisa. Eu posso trabalhar um sombreamento. Posso também, de vez em quando, girar para ir pegando a quina. Tomando cuidado com essa pressão, tá? Não force. Jamais fique forçando muito. Tem uma certa diferença também, né? O grafite da lapiseira comparado com o lápis para fazer esse sombreamento, ela tende a ser um pouco mais riscado, né? A forma de trabalhar. Essa diferença é mais na prática, né? Que você vai percebendo. Então repara que eu vou insistindo, né? Preenchendo bem os espaços com a pressão moderada, sem forçar muito, sem fazer leve demais. De vez em quando girando. E aí repara que eu vou chegando numa tonalidade bem interessante, né? Um tom bem agradável também. Eu acho bem bonito esse grafite da marca Pentel. Eu acho que ele tem uma pigmentação bem bacana, bem bonita. Então essa forma também eu uso bastante nos meus desenhos, tá? De usar a lapiseira. Depois eu vou trabalhar esfumando do mesmo jeito, ó, dando umas batidinhas. Talvez no vídeo não dê para perceber bem, mas pessoalmente essa trabalhada com pincel deixa bem melhor o sombreamento, bem mais bonito. Então repara que dá para você fazer tons escuros, fundos escuros com a lapiseira, fica bem interessante. Dá também para fazer alguns tons mais médios, que aí você vai vir de um jeito um pouco mais leve, sem forçar, tá? Sem chegar naquela tonalidade mais forte da lapiseira. Aliás, não só da lapiseira, pode ser com lápis também. E daí, se você quiser, né, um tom assim mais médio, que não é tão escuro, depois você pode trabalhar com um outro material para esfumar, que não seja o pincel, né? Que eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal, como o esfuminho, o lenço de papel higiênico que eu também uso para esfumar. Por quê? Porque ele vai deixar um pouco mais claro isso daqui, tá? Se você não quer um fundo escuro, um fundo preto, você pode fazer assim, dependendo da área, parte do desenho, e trabalhar com um esfuminho ou com papel higiênico. Daí, só para demonstrar, eu estou com esse fuminho, tá? Para você que não conhece, é só um papelzinho enrolado, né? Que fica bem firme, bem duro. Esse é da marca Derwent, mas você pode também fazer caseiro. Se você pesquisar, tem vídeos que ensinam, né, a fazer um esfuminho caseiro. Eu tenho vários que eu já fiz e é bem legal. E aí você pode trabalhar, né, nesse sombreamento. Então você repara que vai ficar um acinzentado, um tom médio, né? Médio escuro. E você vai ter uma riqueza maior de tonalidades, né? Que uma parte do desenho pode estar mais escura, outra parte, de acordo com o que você vê na referência, é um pouco mais claro, como aqui. Então aqui, olha só, interessante. Se você não quer chegar num tom mais escuro, esse tipo de sombreamento aqui fica bem legal. Depois você pode, se quiser e precisar, escurecer um pouquinho mais, né? Passar mais um pouco a lapiseira, mas isso é de acordo com a referência que você estiver desenhando. E sempre lembrando, se você está usando o esfuminho ou lenço de papel sobre esse sombreamento, você vai estar impregnando esse sombreamento no papel. Depois não adianta vir com a lapiseira ou com o lápis 6B querer
fazer escuro para chegar aqui, ó. Você não vai conseguir. São formas diferentes, tá? Se você quer um tom mais claro, né, médio escuro, mas não preto, né, total, vai por esse caminho que eu te mostrei aqui. Se você quer um preto total, esquece isso daqui. Não começa assim, não. Começa direto com lápis 6B, como eu te mostrei, e trabalha com pincel, tá? Não trabalha com esfuminho nem papel higiênico. Ok? Então, são várias formas que eu tentei demonstrar um pouco nesse vídeo para você, para fazer tons escuros, para fazer tons pretos, né? Então, recapitulando, eu te mostrei sobre o grafite 4B da Pentel, eu te mostrei o trabalho com esfuminho, que eu acabei de mostrar aqui, né? Uma variação desse caminho, se você não quer fazer um preto total. Quando você quer fazer um preto total, eu te mostrei o caminho melhor para você ir com lápis 6B, por exemplo, e trabalhar com pincel, do jeito que eu te mostrei. Você pode fazer tons escuros também usando um lápis 4B. Te mostrei o erro, tá? Com lápis H que eu demonstrei aqui. Um grande erro, se você vir com lápis muito claro e depois querer escurecer, você não vai conseguir, então não é interessante fazer isso. Te falei da importância de trabalhar girando o lápis, pegando sempre a quina para esse sombreamento já ficar mais bonito e mais escuro. Te mostrei a preparação do pincel, que é importante, tá? Você compra assim, mas você corta as cerdas para deixar ele assim. Você entendeu também sobre a pigmentação, que nunca vai chegar. Olha só esse preto aqui, ó, do lápis esmaltado, né? O grafite não vai chegar nesse tom esmaltado que a gente vê e também não vai chegar de repente no tom preto, bem preto que você está vendo numa foto. Então fique tranquilo, chegue no limite que eu te mostrei aqui, mas também não fique querendo chegar em um preto que não existe, tá? O grafite não vai chegar num preto de tinta, de esmalte. Você entendeu também a importância do papel, por mais que eu demonstrei tudo no papel sulfite, para você fazer um trabalho ainda mais elaborado, para você aprimorar a sua técnica, você vai usar um papel mais apropriado para o desenho, tá? Aqui no canal tem vídeos que eu trato bem profundamente falando sobre papéis para desenho, bem interessante. Que inclusive se você tem essa dúvida sobre os papéis, eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma sugestão do conteúdo que eu expliquei tudo sobre qual o melhor papel para você fazer desenhos realistas, ok? Se você tem ainda alguma dúvida sobre esse tema, tá, de tons escuros e preto absoluto no desenho, deixa aqui nos comentários porque é muito importante para a gente enriquecer ainda mais os próximos conteúdos aqui do canal. E sempre lembrando, curte o vídeo e se inscreve no canal, tá? Se você ainda não for inscrito, porque a única forma de você receber do YouTube te avisar dos próximos conteúdos que vão vindo aqui é só você se inscrevendo e ativando as notificações, tá? Ativando o sininho. Se você não ativar, o YouTube não te avisa quando sobe os vídeos, ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.